Você acha estudar um saco? Você gasta horas e horas lendo, sente que aprende pouco, isso te desanima a continuar estudando? Esses resultados não são acidentais. Na verdade, eles são a consequência de uma negligência de longa data do sistema de ensino com relação às ferramentas e habilidades cognitivas que são fundamentais para o aprendizado. Quer dizer, pensa no jovem que entra na sala de aula sem ter as habilidades de coletar informações, comparar, identificar critérios, categorizar, dirigir o foco da sua atenção. Como é que esse cara vai aprender? Obviamente que o aprendizado dele vai ser defeituoso, ele vai dar um jeito, ele vai se virar, mas vai ser um aprendizado mal formado, inconsistente e muitos de nós, talvez você próprio possa atestar isso, né? Muitos de nós olhamos depois para o que nós aprendemos na escola, na universidade e a gente constata que a gente não se lembra de nada. Então como é que pode uma coisa dessa? E aí você acha que o sistema de ensino vai olhar para si mesmo e fala, nossa, a gente não está dando para eles ferramentas e habilidades cognitivas, né? O aprendizado deles está sendo imperfeito. Não, se eu falar que você, aprendiz, você, estudante, tem um problema de aprendizado, né? Como se você fosse intrinsecamente defeituoso. Mas não é nada disso, né? A verdade nua e crua é que a escola não te ensinou a pensar e não te ensinou a aprender. E para nós que estamos nessa cultura, o que isso significa? A gente tem que buscar essas coisas em outro lugar. A escola, tal como nós a encontramos hoje em dia, né, ela é uma criação relativamente recente na história, né, com pouco mais de 200 anos, e ela sempre foi pensada para ser um sistema de massas. Então é muito difícil que um sistema como esse tenha uma atenção tão cuidadosa com relação, né, para verificar e checar o aprendizado, né, individual e específico de cada um dos seus alunos. Por um lado, eu entendo que haja limitações para o sistema. Um professor numa sala de aula com 30 alunos realmente pode fazer muito pouco nesse sentido. Mas, de todo modo, é importante que você saiba que a sua dificuldade é só uma consequência de uma deficiência no sistema de ensino no qual você foi inserido, pelo qual você passou. Você não tem um defeito, você não é burro. Te faltam as ferramentas e as habilidades cognitivas para aprender com a máxima eficiência que a sua natureza permite. Porque, afinal de contas, olha, você é um Homo sapiens. Você é um animal inteligente. A inteligência está aí à sua disposição, mas você precisa se apropriar dela. Você precisa pegar os recursos que estão em você e usá-los. E é disso que a gente vai tratar aqui no Ferramentas da Inteligência. Olha, se você se identificou com o que eu falei até aqui, você está buscando um programa de educação cognitiva como Ferramentas da Inteligência. É um curso 100% online, com um passo a passo minucioso para te conduzir do ponto onde você está para se apropriar das ferramentas e habilidades cognitivas fundamentais para o bom funcionamento da inteligência. Para que você se liberte das suas frustrações em relação ao aprendizado e se torne um aprendiz versátil, adaptável e autônomo. Alguém capaz de encontrar seus próprios caminhos para atingir o aprendizado que você quiser. Para você entender o alcance e o potencial disso, vou te contar uma história. Em 1945, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, foi fundado o Estado de Israel e houve uma imigração em massa de diversos judeus para esse novo Estado. Sobreviventes do Holocausto, imigrantes do norte da África, do Oriente Médio. E uma das medidas padrões adotadas na época foi que, assim que esses imigrantes chegavam a Israel, eram aplicados testes de QI neles. E muitas dessas pessoas demonstraram ter um desempenho baixíssimo nesse teste. O que era uma coisa muito trágica, ainda mais se você considerar a opinião vigente na época de que as pessoas não eram modificáveis e o resultado que aparecia no teste de QI era um resultado inalterável. Quer dizer, aquilo seria uma fotografia permanente da capacidade daquela pessoa. Mas, felizmente, né, um dos pesquisadores estava envolvido com esse projeto, o professor Reuven, teve a ideia de que isso não era verdade, de que essas pessoas eram modificáveis, que simplesmente faltavam a elas as ferramentas e as habilidades cognitivas necessárias para que elas tivessem um desempenho maior. Então, ele passou os próximos anos trabalhando com métodos, técnicas e abordagens que pudessem desenvolver nessas pessoas essas capacidades que elas tinham desenvolvido de maneira deficiente. E, para grande surpresa dele e de todos, ele conseguiu fazer com que essas pessoas atingissem uma maior pontuação nesses testes de inteligência e que também aumentassem as suas notas no sistema de ensino em que elas estavam inseridas. E esses resultados foram atestados e verificados cientificamente. A gente tem, inclusive, documentos do Exército Americano que comprovam a eficácia desse tipo de metodologia. E o Ferramentas da Inteligência que eu estou trazendo até você é um programa de educação cognitiva inspirado nos métodos e técnicas desenvolvidos pelo professor Reuven e também nos métodos e técnicas da educação clássica, que já pensava uma propedêutica, uma etapa do processo de educação em que o indivíduo estaria não estudando um assunto específico, mas se apropriando justamente de ferramentas que iriam capacitá-lo a praticar a ciência
no nível mais alto. Eu próprio, quando me interessei por esse trabalho, estava interessado em ampliar, maximizar as minhas próprias capacidades cognitivas. E depois de um tempo estudando e muito satisfeito com os resultados que eu próprio estava alcançando, comecei a trabalhar com outras pessoas, né? E no momento que estou gravando esse vídeo, já faz 10 anos que eu trabalho com isso. E eu já pude atestar e verificar a eficácia desse método de educação cognitiva em diversas pessoas, como você vai poder ver nos depoimentos em seguida. O Pedro mudou mesmo, mudou inclusive o comportamento, viu? O Pedro, ele tá mais esperto, ele tá mais centrado no que ele precisa fazer, ele se vira sozinho, agora tá menos dependente e parece que ele tá conduzindo as coisas, sabe? Então isso me deixa bem feliz. E esse negócio de trabalhar a impulsividade, isso é nítido, tá? Então, dos tempos pra cá, ele tem se contido, sabe? Parece que ele respira, pensa. Uma das maiores mudanças que eu tô vendo é no comportamento. Ele fala melhor, sabe? Ele tá conseguindo se expressar melhor. Isso é bem importante para mim. Eu achei que tá muito bom, tá? Na escola ele vai indo super bem. Deixa eu te falar uma coisa. Dentre todas as habilidades e ferramentas que você precisa para ser bem-sucedido em qualquer área da sua vida, nada vai fazer tanta diferença quanto as ferramentas e as habilidades cognitivas. Carlos, boa noite, tudo bem? Tô te mandando esse áudio para, de novo, agradecer as suas aulas, porque eu tô vendo muita organização dele nas provas, assim, sabe? O jeito dele correr atrás da informação, dele estudar, dele, assim, os meninos, inclusive os colegas dele estão vindo atrás dele pra saber a matéria que não sabem, pra perguntar, pra tirar dúvida, sabe? Do conteúdo. Então eu tô muito feliz, assim, com... Eu não tenho um estresse com as provas. Zero. Ele foi lá e me pediu ajuda hoje de uma coisa, que ele tava em dúvida em português. Correu atrás, não, mãe, já resolvi, pronto, acabou. Sozinho, autonomia, independência, confiança. A confiança dele, Carlos. Eu tô chocada com a confiança dele nas provas. Dele responder, dele resolver os exercícios. O Cláudio também foi ver o vestibulinho de matemática com ele. Como ele se comportou, se posicionou sobre a matéria, a apostila, como ele foi explicar a dúvida dele com o Cláudio, já mudou muito a maneira dele se expressar, sabe? Então, eu e o Cláudio, a gente tá muito contente mesmo com a evolução, muito, isso deve muito a você e a gente agradece demais, viu? E o pior, elas não são só as mais importantes, elas também são as mais negligenciadas, porque a gente passa anos na escola, tendo que aprender um monte de coisa. O proveito no aprendizado, ele é determinado justamente pelas ferramentas e habilidades cognitivas e, no entanto, nenhuma ênfase, nenhuma atenção é dada ao desenvolvimento de capacidades cognitivas, de modo que o aprendizado é falho. Eu amei esse curso desde o início, né? Eu estava muito interessado nele, e assim, eu comecei a maratonar ele. Teve uma hora que eu ficava ansiosa já, assim, esperando, né? O próximo módulo. Então, hoje, qualquer assunto que eu pego, que eu não entendo, posso não entender nada, mas é esse passo que eu tenho que seguir, né? Quando é nas minhas leituras lá, com o módulo sobre leitura, esse é o passo a passo e ficou mais fácil, se eu posso dizer assim, sabe? Absorver o conhecimento, aprender. E até na minha questão do colocar em prática aquilo que eu quero, tem esse padrão também. Então, assim, é muito... Ferramentas de inteligência, assim, é muito massa. Sabe? Ele é muito... Essas ferramentas e habilidades cognitivas não fazem diferença somente com relação ao ensino e aprendizado. Elas fazem diferença também em relação ao universo do trabalho. Eu sou empresário, sou do ramo de treinamentos, faço agora especialização de RH. Acabei de ultrapassar a linha da primeira dezena de empresas na qual eu faço parte como sócio ou como gestor. E quando eu decidi fazer o método do Carlos Rabelo, Ferramentas da Inteligência, eu queria algo que me fizesse pensar mais rápido, encontrar soluções mais rápidas, fazer propostas mais desenhadas, mais contextualizadas, e eu precisava de mais recursos cognitivos, pois a linha que eu lido de empresários é de alto nível, então eu preciso estar 1, 2, 3 passos à frente, eu preciso estar com a cognição afiadíssima. Eu já tenho, após cada aula, eu tenho resultados mensurados. Eu costumo sempre acompanhar como estava indo o padrão de resultados, de pensamento, e como eu consegui
eu consigo pensar hoje. E eu estou cada vez melhor nisso que eu me propus. Eu consigo encontrar mais possibilidades mais rápido. Eu consigo alinhar melhor caminhos. Eu consigo fazer parcerias melhores. Eu literalmente faço mais dinheiro por conta de uma administração de negócios de uma forma mais elegante. Eu consigo organizar melhor alguns afazeres. Eu consigo posicionar uma gestão estratégica nos meus negócios, na qual eu consigo, inclusive, agora conectá-los, porque eu não conseguia perceber essa junção de forma tão clara e evidente. O método de ferramentas de inteligência, ele consegue fazer essa amplitude. Realmente estou impressionado, não tem outro nome. Eu não pensei que aquelas ferramentas fossem tão efetivas. E tem um psicólogo canadense chamado Eliot Jacques que verificou que existem 4 fatores que são relevantes para o seu desempenho no trabalho. Ele constatou que os seus conhecimentos e habilidades, quer dizer, aquilo que você põe no currículo, é um fator relevante. O segundo fator relevante é o seu equilíbrio emocional ou ausência de traços negativos de temperamento. A pessoa desequilibrada não é uma pessoa muito produtiva. E ele constatou, terceiro, que os seus valores, o engajamento, a sua motivação afeta também o seu desempenho. E o quarto fator, que é o fator crucial da equação do Eliot Jacques, é justamente a sua capacidade cognitiva. O desenvolvimento da sua capacidade cognitiva depende de 3 fatores, 3 elementos. Um é justamente, como eu já falei, suas ferramentas e habilidades cognitivas. Um fator que vai ser crucial vai ser o seu domínio ou a sua transição entre a experiência e a abstração. Se você consegue conectar suas abstrações com a sua percepção efetiva da realidade. E o terceiro fator vai ser a complexidade do seu processo cognitivo. Quer dizer, quantas variáveis você consegue manejar simultaneamente, quantas operações cognitivas você consegue coordenar simultaneamente. Tudo isso tem a ver com a complexidade. Então, a gente vê que esses 3 fatores, as ferramentas que você usa, as habilidades que você desenvolve no manejo dessas ferramentas, os graus de abstração que você alcança fazendo a ponte com a sua experiência concreta e o manejo da complexidade, tudo isso é o que está na base, no fundamento da sua habilidade cognitiva. E o que acontece? Nenhuma das disciplinas escolares dá uma atenção a isso. Elas pressupõem que você tenha ferramentas, que você tenha as habilidades para se apropriar das informações, para aprender o conteúdo, certo? Que você tenha a capacidade de estabelecer as pontes entre a experiência e a abstração, que você maneje a complexidade das informações que estão sendo oferecidas para você. Agora, não existe nenhum processo educativo ou algum treinamento para você desenvolver essas capacidades. Em nenhum momento, as ferramentas e as habilidades cognitivas são o foco. Em nenhum momento, a abstração e a complexidade entram em questão. Então, quer dizer, o sistema de ensino nunca te prepara, nunca te educa para desenvolver essas capacidades. E elas são fundamentais. E é isso que eu quero entregar para você aqui, nesse curso do Ferramentas da Inteligência. E se a gente for levar a questão da educação, a gente não aprende a estudar, né? A gente não aprende certas coisas. E, para mim, isso era muito... Era aquilo que eu buscava, porque eu sempre fui uma aluna ok, aquela que passa, para muitos eu era uma boa aluna, mas eu sabia que eu não era essa boa aluna que as pessoas me viam, né? Porque, tirava notas boas, mas assim, o que você está aprendendo? Então, eu não sabia estudar, eu aprendi as coisas às custas muito altas, sabe? Como você mesmo fala. Era uma dificuldade muito grande. Então, assim, era tudo muito, para mim, assim, era certas coisas que eu aprendi, era muito do meu interesse. Sempre foi meu interesse, essa diferença, né? Para mim, eu sempre fui muito interessada. Então, de repente, chegar no teu conteúdo, tá lá, tipo, tudo aquilo que eu gostaria de aprender, mas que eu estava lutando há tanto tempo para aprender e estava lá de forma facilitada. Então, eu acho que para mim sempre foi isso, porque foi assim, foi direção. Então, é um assunto assim que eu vejo muito como básico, como o arroz e feijão que você precisa aprender para que você possa aprender coisas maiores. É meio óbvio isso, né? Só que são o tipo de coisa que a gente vai deixando de lado. A capacidade cognitiva, ela é relevante no aprendizado, ela é relevante no trabalho. Imagina o quanto mais ela é relevante na sua vida pessoal, para suas escolhas pessoais. Então, um problema muito comum que acontece quando você tem um baixo desenvolvimento das suas capacidades cognitivas é que você não vê as nuances de uma situação. Você não enxerga quais são as múltiplas variáveis e fatores que configuram uma situação ou qual foi o processo histórico que se desdobrou para
formar aquela situação. Você tem uma visão muito chapada e frequentemente estereotipada das situações, dos desafios que você encontra. E aí, a sua resposta, a sua reação a eles costuma ser também, né, de comportamentos estereotipados. Mas ao mesmo tempo, né, se você não seguir suas referências estereotipadas, você se sente perdido, né? Então, isso é um sinal bastante claro de que existe um baixo desenvolvimento cognitivo. Olha, antigamente eu vendia esse curso como um pacote fechado por R$ 997. As coisas estavam indo bem, eu não tinha nenhum motivo para mudar isso. Mas então eu me dei conta de que não era essa a missão desse curso, né? E que na verdade isso não deveria ser um curso, isso deveria ser uma escola permanente de educação cognitiva. Então eu mudei o formato, transformei ele numa assinatura de R$ 49,90 e o conteúdo vai estar em constante revisão e desenvolvimento. E também me agrada a ideia de que seja um preço mais barato, mais acessível para todos, porque também essa é a missão dentro de um curso como esse, né? Estar ao alcance do máximo de pessoas possível. E bom, eu entendo que talvez você se sinta inseguro de se inscrever numa coisa que de repente soa como muito nova e muito audaciosa, né? Desenvolvimento de habilidades cognitivas, ampliar a inteligência. Eu entendo que você tem uma certa cautela e eu acho isso extremamente positivo da sua parte. E é por isso que nós temos 7 dias de garantia. Se você tem interesse no curso, que você se inscreva e use os seus 7 dias para ter uma visão panorâmica do curso e verifique o valor que tem no material que tem ali. Caso você decida que esse curso não é para você, você pode sair antes dos 7 dias e você não vai ter nenhum custo, você vai ser ressarcido dos seus R$ 49,90. Então, use os seus 7 dias de garantia, faça bom proveito dele. E o curso tem coisas assim realmente únicas, né? Por exemplo, eu gastei anos estudando os livros de lógica do Aristóteles. E esses livros, né, como por exemplo o livro das categorias, da interpretação, são livros que pouquíssimas pessoas leram. Das pessoas que leram, pouquíssimas entenderam. Das que entenderam, pouquíssimas são capazes de usar no seu processo de pensamento, de raciocínio. E, né, das que são capazes de fazer isso, quer dizer, quantas estruturaram um material didático, pudesse treinar o seu pensamento para justamente, né, como eu falei anteriormente da abstração, conectar a sua experiência direta da realidade com aquilo que você pensa e você elabora em termos de cognição. Para que você possa pensar o mundo de uma maneira realista, para que o seu discurso tenha um lastro ontológico e você não fique perdido em abstrações. Não. Para que você seja capaz de distinguir o verdadeiro do falso e o válido do inválido. Então, ó, essas aqui são algumas das disciplinas que você vai encontrar no nosso curso, né? Então, como você vê, nós temos vários módulos, né? E nós temos módulos básicos, nós temos módulos aplicados, né? A diferença entre os básicos e aplicados é que, por exemplo, né, quando você vai estudar critérios de distinções ou categorias e definições, você está treinando habilidades muito básicas. Quando você vai para o módulo de como ler livros, né, essas habilidades são pré-requisitos na habilidade de leitura de livros. E olha só, essa é a plataforma que você vai ter acesso. Como você pode ver, nós temos muitos vídeos, né? E nós enfatizamos muito a questão dos exercícios práticos para o desenvolvimento de atividades. É claro, o domínio conceitual é importante, adquirir conhecimento é importante, mas até mesmo para você verificar se você sabe alguma coisa, você tem que fazer uma verificação prática, que é checar se você sabe falar, se você consegue rememorar essas coisas. Então, para nós, no Ferramentas da Inteligência, essa verificação prática é muito importante. E bom, uma vez que você entre dentro do curso, né, eu me ponho inteiramente à sua disposição para tirar quaisquer dúvidas que você possa ter. Então, meu caro, não perca essa oportunidade de ampliar as suas capacidades cognitivas e desenvolver a complexidade do seu pensamento. Assine agora. Clica aqui.